Olá, meus tomatinhos, tudo bem, meus caros? Tudo bem, minhas caras? Vamos lá? Agora a gente já conhece a estrutura das meditações, né? Já tem uma ideia do que esperar. Também tem uma ideia de algumas das preocupações principais do Descartes, seus problemas físicos com os quais ele estava preocupado, né? A, a influência da matemática na problemática do método, a centralidade e a função da discussão do método na filosofia do Descartes, né? E agora, então, a gente pode abordar as meditações metafísicas, tá? E vamos, então, começar da primeira meditação. Eu já vou aqui compartilhar com vocês. Vamos para o textinho. Eu vou usar aqui uma edição que reproduz a edição dos pensadores, não é a mesma, ela só tem as primeiras, mas para projetar ela é melhor, porque vocês veem que as letras são grandes, dá para vocês lerem tranquilos, tá? E assim, eu sei que se vocês estiverem vendo no celular, talvez fique difícil para acompanhar o texto, né? Às vezes, até porque eu não fico mostrando tudo que eu estou lendo, né? Mas peguem o texto, né? Estão todos disponíveis lá no Moodle, tá? Então, peguem os textos e acompanhem com o texto na mão, tá? Bom, primeira meditação sobre as coisas que se pode colocar em dúvida. Então, vamos lá. Há já algum tempo eu me apercebi que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras. E de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto, de modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, percebam isso, tá? Desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente, desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo firme e constante nas ciências, tá? Bom, vamos, não precisamos olhar as parágrafos, mas vamos parar um pouquinho aqui, tá? Vejam como é que abre, qual é a frase de abertura das meditações. Já há algum tempo, pelo menos esse é o discurso do método, né, que retoma temas iguais, mas certamente antes, percebi que desde os meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras. Quais? Não interessa, a gente pode imaginar várias coisas nas quais a gente acreditava e que depois a gente descobriu não serem verdadeiras, que leite com manga faz mal, por exemplo, tá? E vejam outra coisa interessante, vejam como já na primeira frase aparece toda aquela concepção, a metáfora do edifício, aquela concepção do conhecimento como sendo uma construção a partir de uma base, como sendo completável também, né, que é outra coisa importante. Aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser muito duvidoso e incerto. Vejam, é a incerteza da base, do fundamento, que vai acarretar a incerteza de todo o resto, tá? Então, o que ele está dizendo é, olha, esses pequenos erros, na verdade, eles invalidam, se a gente for levar eles a sério, invalidam a totalidade do meu conhecimento, a totalidade do meu conhecimento científico, inclusive, tá? E é justamente onde ele vai chegar logo em seguida, tá? E veja uma coisa interessante, tá? Vocês se lembram que eu falei lá do Peirce, que falava, o Descartes não dá para levar a sério a dúvida cartesiana, levar a cabo, a ferro e fogo, né? Mas ele fala, olha, me era necessário tentar, né, que sabe que não é uma coisa fácil, seriamente, uma vez em minha vida, tá? Ele não quer morar ou viver na dúvida. A dúvida é, desde o primeiro momento, desde a primeira afirmação do texto, um passo, um momento que depois vai ser abandonado, tá? Se quiserem usar uma imagem da filosofia posterior, é como a escada do Wittgenstein, que tem que ser usada, você sobe através dela e depois você joga a escada fora, tá? A dúvida do Descartes será a mesma coisa. Então, quando falar o ceticismo cartesiano tem uma função bastante específica dentro da filosofia cartesiana, né? Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria desfazer-me de todas as opiniões aqui até então dera crédito. Vejam, todas as opiniões. É absoluto, não tem restrições, tá? Então, por isso que a dúvida vai ser hiperbólica, né? Está tudo submetido ao domínio da dúvida. Começar tudo, mais uma vez, o caráter absoluto, novamente, desde os fundamentos. Mais uma vez,
assim, essa ideia dos princípios, do fundamento, princípio, fundamento, alicerce, né, é fundamental e é típica dessa concepção cartesiana de conhecimento, que também é aquela de muitos modernos, né? É uma concepção que a gente chama de fundacionalista, tá? Anotem essa palavra. O fundacionalismo é a tese de que o conhecimento parte ou depende de certos princípios, certos elementos fundamentais, tá certo? Ele pode ter muitas caras, muitos sabores diferentes. Você pode ser um fundacionalista em conhecimento e fundar o conhecimento nos dados, nos sentidos, nos dados observacionais. Você pode ser um fundacionalista no conhecimento e fundar isso sobre certezas a priorísticas, né? Como, por exemplo, modernos farão, tá certo? Bom, então, começar tudo novamente desde os fundamentos se quisesse estabelecer algo de firme e constante nas ciências. Vejam, o objetivo dele, em última instância, em última análise, é estabelecer algo de firme e constante nas ciências, tá? Ele não está dizendo que ele vai, então, pôr em prática a dúvida para estabelecer a distinção real entre alma e espírito, entre o espírito e o corpo do homem, ou que ele vai usar a dúvida para estabelecer a essência de Deus e garantir a nossa salvação. Não. A dúvida tem uma função metodológica e a sua função, e a função, então, também da investigação, que é levada a cabo aqui nas investigações metafísicas, tem a ver com a fundamentação das ciências, tem a ver com a fundamentação da física, tá certo? Bom, agora para o segundo parágrafo. Vocês veem que estão numerados, então fica fácil da gente acompanhar também, né? Agora, pois que meu espírito está livre de todos os cuidados e que consegui um repouso segurado, uma pacífica solidão, né? Lembra-se do eu quero sossego, né? Aplicar-me-ei seriamente, vejam de novo, seriamente, ou seja, não é brincadeira, a gente tem que de fato fazer isso, e seriamente dirigido ao leitor. Olha, eu fiz isso a sério, eu, Descartes, eu quero que você faça a mesma coisa, tá? Aplicar-me seriamente e com liberdade em destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário para alcançar esse desígnio provar que todas elas são falsas, que talvez nunca levasse a cabo. Mas, uma vez que a razão já me persuade que não devo menos cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis do que as que nos parecem manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas, tá? O que essa frase comprida quer dizer para a gente, tá? É um princípio metodológico da dúvida cartesiana. Lembre-se que a dúvida cartesiana ela é metódica e ela é hiperbólica, tá certo? E aqui aparecem esses dois aspectos, tá? O que ele está dizendo é o seguinte: eu não preciso, né, colocar em dúvida todas as coisas uma a uma, tá certo? Isso seria impossível. Teria que fazer um elenco de todas as minhas crenças e dizer que todas elas são falsas, tá? Mas eu posso fazer um exercício muito mais simples, que é o seguinte: lembre-se da concepção fundacionalista do conhecimento, tá? Se um conhecimento está baseado em parte de algo falso, ele não tem como ser seguro, ele não tem como ser verdadeiro, tá? Portanto, se eu encontro um motivo para duvidar de algo, por menor que ele seja, eu posso duvidar desse algo, tá? Esse é um princípio metodológico agindo dentro da dúvida. Mesmo que seja bastante certo e a dúvida seja pouca, se há razão para a dúvida, então eu vou considerar isso como sendo falso, tá? A menor possibilidade de dúvida é igual a dúvida completa, a dúvida total, colocar isso em dúvida, tá? Não é necessário que examine cada um em particular, que seria um trabalho infinito, mas, mais uma vez, tá? Visto que a ruína dos alicerces carrega necessariamente consigo todo o resto do edifício, dedicar-me-ei inteiramente aos princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas, tá certo? Vejam só, agora a metáfora está aí, a imagem está aí, né? A ruína dos alicerces. Se os fundamentos do prédio
estão em ruínas, o prédio vai desabar. Carrega necessariamente consigo todo o resto do edifício. O que ele vai fazer, então? Investigar os princípios sobre os quais todas as coisas são apoiadas, tá? Regra, se ele achar o menor motivo de dúvida, ele pode colocar isso em dúvida. O nosso conhecimento tem que ser certo, universal e necessário. Se há uma razão, um espaço para a dúvida, isso indica que ele não é certo, isso indica, então, que ele não seguiu um critério correto, os critérios adequados para se tornar conhecimento, tá? Bom, o que o Descartes vai fazer agora, então, é examinar esses princípios sobre os quais as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. E aqui, princípios, vocês podem ver que vão significar coisas diferentes. Não significam axiomas ou regras a priori, mas significam fontes do conhecimento, ou modos de obter conhecimento, tá certo? Prestem atenção nisso. Vejam que o primeiro são os sentidos, é a famosa crítica da ilusão dos sentidos, tá? Que, mais uma vez, não é nova do Descartes, como eu já disse sobre o cogito, por exemplo. A gente encontra críticas, argumentos exatamente iguais, por exemplo, nos medievais. Se vocês lerem o De Veritate do Santo Anselmo, o argumento das ilusões dos sentidos, da vara que na água parece curva e, no entanto, é reta, o argumento da torre redonda quadrada, já estão lá, tá certo? Mas ele vai usar isso de um jeito novo e vejam, isso aparece numa progressão metódica dentro da dúvida. Primeiro, os sentidos, porque a coisa mais óbvia é aquilo a que a gente comumente recorre quando quer verificar alguma coisa, tá? Então, começa pelos sentidos. Depois virão os outros elementos do meu conhecimento, digamos assim, dos mais intelectuais até os ainda mais abstratos e elevados, tá? Tudo o que recebi até presentemente como mais verdadeiro e seguro, aprendi-os dos sentidos ou pelos sentidos, tá? Essa expressão dos sentidos e pelos sentidos, ela é importante, tá? Aquilo que é conhecido dos sentidos, aquilo que é diretamente conhecido na percepção sensível, né? Pela percepção sensível, eu vejo que esta xícara é amarelo, tá? Agora, eu também sei, por exemplo, que o sol esquenta, tá? É claro que eu posso sentir o sol esquentar minha pele, daí concluir que o sol esquenta. Mas vamos pensar um pouco mais em termos de uma filosofia natural, né? Como é que eu percebo que o sol esquenta? Porque eu vejo que a pedra aqui de manhã está fria, depois, quando eu coloco a minha mão nela, eu vejo que ela está quente, que aquilo que incidiu, aquela mudança que incidiu sobre ela foi o sol, né? Eu vejo que se eu deixar uma pedaço de manteiga no sol, ele vai derreter, né? Isso são todos dados dos sentidos, experiências da percepção que eu recebo pela percepção. E aí eu posso formular uma regra geral de que o sol esquenta. Isso, embora não seja percebido pelos sentidos, se eu olhar, né, para o sol, ou para o mundo, ou para coisas esquentadas pelo sol, eu não vejo o esquentar, eu não vejo o calor, né? Mas, pela reflexão, pela dedução dessas experiências sensórias, pela junção dessas experiências sensórias, eu chego à conclusão de que o sol esquenta, tá? Então, a maior parte dos nossos conhecimentos vem dos sentidos, diretamente, ou então indiretamente, pelos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos. E é de prudência. Vejam, a mesma regra. Aqui vocês têm a explicaçãozinha, tá? Leiam esse esqueminha, ele é bem feitinho, é o esqueminha que está nos pensadores, tá? Ele é bem didático. É prudente nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. É a mesma regra a metodológica que ele apresentou lá no parágrafo 2, se eu não me engano, um pouco antes que a gente acabou de ler. Se eu tenho o menor motivo para a dúvida, então eu vou duvidar completamente daquilo. Se alguma coisa já me enganou uma vez, então isso significa que ela pode me enganar sempre, então eu posso colocar totalmente em dúvida
os testemunhos, as conclusões que eu tiro a partir daquela fonte, daquele princípio, no caso, os sentidos, né? Agora ele começa a fazer algumas qualificações, né? Porque, claro, vejam só, ele está dialogando, é um diálogo, ele está pensando, né? Ele está pensando primeiramente consigo mesmo, mas ele está pensando também com o leitor, né? Somos nós que estamos fazendo para ele, porque somos inteligentes e estudamos filosofia moderna, né? As objeções para eles. Tá, Descartes. Mas ainda que os sentidos nos enganem, às vezes, no que se refere às coisas pouco sensíveis e muito distantes, às vezes, muitas outras, a gente encontra e a gente não pode duvidar delas, embora as conhecêssemos por intermédio deles pelos sentidos, tá? Vejam, um texto tem sempre uma estrutura, eu falei para vocês. E ele tem também, além de uma estrutura geral, né, a sua arquitetura, o seu esqueleto, no seu desenrolar, ele tem também uma, na verdade, várias, né, em sequências que também se interligam, estruturas lógicas, né? Várias pequenas estruturas lógicas que, então, estão relacionadas, tá? Então, vejam só aqui, né? Então, aqui, o que a gente tinha lá era o Descartes afirmando uma coisa, os sentidos nos enganam. E agora a gente tem o Descartes, ele próprio, formulando uma objeção. Ele apresenta uma tese e ele formula uma objeção à tese, tá? É importante a gente distinguir as teses apresentadas ou definidas pelo autor e as objeções a essa tese que o autor apresenta, tá? Vocês não podem pegar dentro de um texto um momento, uma passagem no qual o autor está formulando uma hipótese, uma objeção contrária àquilo que ele está dizendo, para depois vir a refutar, dizendo que ele está afirmando isso, né? Se eu tiro essa afirmação do contexto, parece que o Descartes está dizendo, né, que tem coisas das quais eu não posso duvidar, né? Mesmo que elas venham do sentido. E, obviamente, não é isso que ele está dizendo, tá? Desculpem dizer uma coisa que parece talvez banal ou óbvia, mas a gente tem que apontar essas coisas porque nem sempre isso é dito, né, para os alunos, ou nem sempre os alunos prestam atenção nesse processo, na leitura, né? Agora, vocês estão no terceiro ano, já é para estarem mais ou menos acostumados, tá? Mas, mesmo assim, sempre é bom repetir, né? Então, aqui a gente tem o Descartes formulando uma objeção ao seu próprio argumento, né? Bom, tem coisas que parecem tão fortes, digamos assim, que nos impressionam de modo tão evidente, tão claro, né, que a gente não deveria poder duvidar delas, né? Por exemplo, que eu esteja sentado junto ao fogo, vestindo com um chambro, né? Um chambro é um robe de chambre, né? Um roupão. Vendo este papel entre as mãos, ele está escrevendo, e outras coisas dessa natureza. E como poderia negar que estas mãos e estes corpos sejam meus, né? Parece ser absolutamente difícil dizer, ó, como é que eu posso negar que eu estou aqui? Como é que você que está vendo essa aula aí no seu computador pode negar que você está aí com suas mãos e sua roupa vendo essa aula pelo computador, tá? A não ser, talvez, que eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile, que constantemente asseguram que são reis quando são muito pobres, que estão vestidos de ouro ou de púrpura quando estão inteiramente nus, ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro, mas que são loucos e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos, tá? Vejam como também uma das primeiras coisas que aparece, né, no exame cartesiano da razão, do conhecimento, né, é a desrazão, né, é a loucura. Muita gente, né, no século XX, também o pessoal trabalha com psicanálise, ou com uma vertente, com uma origem mais psicanalítica, né, explora bastante essas passagens. Também o Foucault, por exemplo, nas palavras, não, História da Loucura, né? Analisa essas expressões que aparecem no texto de Descartes sobre os insensatos, sobre os loucos e assim por diante, né? E veja, quem é aquele que é um insensato?
é aquele que não possui a razão, né? E por que eu não tenho que levar ele em consideração? Vejam como aqui um pano de fundo antropológico, cultural interessante, né? No Descartes, né? Porque aquilo que nos define é a nossa razão, né? O bom senso é a coisa do mundo melhor distribuída. Começa lá o discurso do método, né? Nós somos animais racionais, aquilo que nos define é a nossa racionalidade, né? Então, assim, o homem que não compartilha da racionalidade porque está insensato ou louco, porque, né, alguma causa física, né? Aí a referência à medicina do Galeno, a medicina hipocrática, as ideias dos vapores, dos humores, dos temperamentos, né, que fazem com que tudo comece a funcionar errado, né? Bom, se está funcionando errado, na verdade esse cara sequer é, de certa forma, humano, né? Ou sequer pode ser, ele não pode, pelo menos, servir de critério para o pensamento correto do ser humano. São loucos, e eu não seria menos extravagante se me guiasse pelos seus exemplos, né? Ele poderia muito bem usar o exemplo da loucura, né? Para, por exemplo, pensar o engano, pensar as ilusões, os sentidos e assim por diante. Mas ele rejeita isso, né? Porque a razão moderna não tem lugar para o seu contrário, né, para a desrazão ou para a loucura, para a insensatez, né? Vai demorar um tempo para que a filosofia seja capaz de tematizar, né, esse escape da razão, tá? E aí aparece, né, um dos argumentos mais famosos do Descartes, que é o do sonho. Vejam como o argumento do sonho aparece justamente porque ele não quer usar o exemplo do louco, né? Porque o exemplo do louco nada prova, porque o louco é aquele que está excluído da humanidade, porque excluído da racionalidade, né? Então, nós que somos racionais, contudo, temos o sonho, né? Todavia, devo aqui considerar que sou homem, né, o parágrafo 5º, e por conseguinte tenho o costume de dormir e representar em meus sonhos as mesmas coisas algumas vezes, menos verossímeis que esses insensatos em vigília, né? A gente imagina que está voando, imagina que está namorando com uma atriz de Hollywood, imagina que está ganhando na Mega Sena, imagina que, não sei, o que vocês quiserem, tá? Um dos sonhos mais legais que eu já tive foi quando eu sonhei com Leibniz e ele começou a me explicar a harmonia pré-estabelecida, né? E ele era a cara do Moisés, não parecia um filósofo do século XVIII com peruca empoado, né? Não, ele tinha um cajado, um cabelão todo desgrenhado, uma barba branca enorme, e ele ficava lá batendo com um cajado, que estava bravo, que eu não entendia nada, né? Bom, sonhos, né? Bom, normalmente nossos sonhos são um pouco menos chatos, menos legais, a gente sonha coisas bastante cotidianas, na verdade, né? Quantas vezes ocorreu me sonhar durante a noite que eu estava nesse lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro do meu leito. Descartes não usava pijama. Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel, que esta cabeça que eu mexo não está dormente, que é com desígnio e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. O que ocorre no sono não parece tão claro e tão distinto quanto tudo isso. Tá? Aqui começa o argumento do sonho, tá? E vamos ver como o argumento do sonho tem vários passos, vários momentos e várias leituras possíveis, tá? Primeiro, a primeira premissa do argumento do sonho é: eu durmo e eu sonho, tá? E ninguém vai negar a velocidade dessa premissa. Segunda premissa desse argumento, né? Bom, muitas vezes eu sonho coisas bastante verossímeis, bastante semelhantes àquelas que eu sonho na realidade. Terceira premissa, né? Quando eu estou sonhando, eu tomo estas coisas como sendo a realidade. Se eu estou sonhando que eu estou dando uma aula para vocês, no meu sonho, eu não digo, nossa, eu estou sonhando que estou dando uma aula, então eu não preciso dar essa aula, eu preciso acordar para dar a minha aula real. Não, a gente simplesmente, né, continua a dar a nossa aula. Quando acontecem coisas muito estranhas em sonhos, né, a gente costuma acordar, né, porque até no sonho, elas entram em certo choque, né, com a nossa, digamos assim, expectativa normal, né, uma morte, uma explosão, coisa assim, né? Agora, vejam só, pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado quando dormia por semelhantes ilusões.
E, detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há quaisquer indícios concludentes nem marcas certas por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado. E meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir que eu estou dormindo. Tá? Tem várias interpretações diferentes dessa passagem. Tá? E uma delas, uma natural, é dizer, olha, a hipótese do Descartes é que, então, a gente pode estar sempre sonhando, né? Que la vida é sonho, como diria Calderón de la Barca, né? Que a vida é um sonho, né? Ou Shakespeare, né? Quando ele diz what is life but a dream within a dream, né? Bom, mas não é isso que o Descartes está dizendo. Eu acho que não. Tá? Mas muitos vão ler isso. Bom, a hipótese de Descartes é a gente pode estar sempre sonhando, né? E a gente não tem nenhum jeito, né, de saber, porque no nosso sonho a gente simplesmente considera que aquilo que se apresenta aos nossos sentidos é verdade. E por que, então, a gente pode estar sempre sonhando? A gente pode estar sempre sendo continuamente enganado pelos sentidos, já que, na verdade, a gente não está percebendo nada pelos sentidos, tá? Uma leitura mais razoável e que me parece muito mais pregnante com o texto, tá? É aquela que é oferecida, por exemplo, por uma autora como a Catherine Wilson, né? Que é uma... Não, perdão. A Catherine Wilson não. A Catherine Wilson é outra historiadora da filosofia moderna. Pela Margaret Dowler Wilson, que é autora de um livro chamado Descartes... acho que é um comentário das meditações de Descartes, né, que ela justamente analisa essa passagem. Uma das coisas que ela vai, e ela faz uma análise que é um pouco essa que eu vou apresentar para vocês, tá? Uma outra leitura disso não é que Descartes está dizendo que a gente está sempre sonhando, que a gente pode, pelo menos, estar sempre sonhando. Tem a ver, é uma leitura que diz, olha, o que o Descartes está dizendo é que não há indícios ou critérios que permitam distinguir o sonho da realidade, por isso é uma boa hipótese para colocar em dúvida, por exemplo, todos os conhecimentos derivados dos meus sentidos. Vejam. Detendo-me nesse pensamento, que eu fui enganado por semelhantes ilusões enquanto dormia, vejo tão manifestamente, olha como está claro, não há quaisquer indícios concludentes. Ah, mas o sonho é menos coerente que a realidade. Ah, mas no sonho acontecem coisas que na realidade não acontecem. Mas no sonho isso não é levado em consideração e eu não percebo. Nem marcas assaz certas, né? Não tem uma plaquinha, isto é um sonho, né? Ou isto não é sonho nas minhas percepções dos sentidos. Por onde se possa distinguir nitidamente a vigília, isto é, estar acordado, do sono, que me sinto inteiramente pasmado. E meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir que eu estou dormindo, tá? Ele não está dizendo, ele não está sequer considerando, ele está dizendo, olha, não me... É claro que é ridículo imaginar que eu estou sempre dormindo e sempre sonhando, né? O dormir é uma noção que tem sentido a partir da noção de vigília, de estar acordado. Mas o ponto é que, no sonho, eu não tenho nenhum critério, indícios concludentes ou marcas certas para afirmar que, ou distinguir o sonho da realidade, tá certo? Então, o ponto é, não que eu posso estar sempre sonhando, mas que, em qualquer momento da minha experiência, este aqui agora, por exemplo, eu posso estar sonhando. Ou pode ser um sonho e eu não tenho como distinguir isso de uma experiência real, de uma experiência em vigília, tá? Então, nessa leitura, na minha leitura, né, o que está dizendo é, bom, em qualquer momento eu posso estar sonhando. E não, toda a minha percepção pode ser um sonho o tempo todo, tá? Isso é um exemplo do tipo de leitura, o tipo de interpretação que a gente faz quando destrincha um texto, quando lê um texto. Então, o cara que acha que a leitura de que tudo pode ser um sonho, né, o tempo todo, vai pegar esse trecho, vai examinar, vai dizer, bom, eu acho que é assim por tal e tal razão, vejo o que ele diz aqui, vejo o que ele diz naquele outro texto e assim por diante, né? Aí vai vir, por exemplo, a Wilson e vai dizer, não, olha o texto, é assim, assim, assado, né? É um pouco o que eu estou fazendo aqui agora. Por que eu acho isso? O texto me parece claro, né? O ponto do argumento é, não tem marcas, não tem indícios. Portanto, a qualquer momento eu posso estar sonhando. Agora, vocês podem estar
sonhando. Então, agora ele pode usar isso como hipótese, tá? Vejam que é um argumento, vocês lembram das aulas de lógica do primeiro ano, né? As provas do condicional, na qual eu coloco uma hipótese e aí derivo alguma coisa para provar um condicional, tá? Então, a hipótese é que eu posso estar sonhando naquele momento. Que qualquer experiência que eu tenho pode não ser certa, porque naquele momento eu posso estar sonhando. Suponhamos, pois, agora que estamos adormecidos. E vejam como o tempo é importante aí, né? Que estamos adormecidos. Aliás, o tempo é uma questão interessantíssima em Descartes, que ninguém estuda propriamente. Tem um livro, o Secada, eu acho que trabalha um pouco, o Murge tem um livro sobre, acho que tempo e mente em Descartes, mas uma das coisas interessantes sobre o Coste é que o Coste é sempre temporal, né? Tem aquelas expressões, né? Sempre enquanto eu estou pensando. Bom, isso a gente vai ver depois, né? Todas as particularidades, abrimos os olhos, mexemos a cabeça, estendemos a mão e coisas semelhantes, não passam de falsas ilusões. E pensemos, talvez, são suas mãos, assim como todo o nosso corpo, não são tais como os vemos. Tá? Bom, então agora a gente pode, de fato, colocar em dúvida quase tudo. Agora vem uma outra objeção. A objeção a essa hipótese, né? Aquela hipótese lá inicial dos outros sentidos, recebeu uma objeção, ele formulou uma hipótese mais forte, que é então uma resposta à objeção, coloca um novo ponto de partida para a discussão, uma nova premissa sobre a qual ele vai se basear. A gente pode estar a qualquer momento sonhando, porque não há indícios para distinguir o sonho da realidade. E agora, né, ele vai responder a outra objeção. A objeção é a seguinte: é preciso ao menos confessar que as coisas que nos são representadas durante o sono são como quadros e pinturas, que não podem ser formados senão à semelhança de algo real e verdadeiro. E que assim, pelo menos, essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e todo o resto do corpo, não são coisas imaginárias, mas verdadeiras e existentes. Pois, na verdade, os pintores, mesmo quando se empenham com maior artifício em representar sereias e sátiros por formas estranhas e extraordinárias, não lhes podem, todavia, atribuir formas e naturezas inteiramente novas, mas apenas fazem-se a escura composição dos membros dos diversos animais. Ou então, se porventura sua imaginação for assaz extravagante para inventar algo tão novo, que jamais tenhamos visto coisa semelhante, e que assim sua obra nos represente uma coisa puramente fictícia, absolutamente falsa, certamente ao menos as cores com que eles a compõem devem ser verdadeiras, tá? Essa objeção tem a ver com a teoria da imaginação do século XVII, do século XVIII. Para os modernos, a imaginação é literalmente uma faculdade de imagens, uma faculdade de juntar, separar e compor imagens. E essas imagens não podem ser criadas a partir do nada. Elas são sempre criadas a partir de impressões, a partir de percepções que eu tive anteriormente. Vocês encontram isso expresso de modo bastante claro e bastante paradigmático na distinção, na teoria do Locke, que separa ideias de reflexão e ideias de sensação. Eu tenho ideias de sensação e eu posso combiná-las como eu quiser, usando a minha faculdade de entendimento, e criar novas ideias, que são as ideias de reflexão. Mas essas sempre partem, sempre tem que se referir àquelas ideias de sensação. Descartes não fala nesse vocabulário, mas o espírito geral da coisa é o mesmo, né? Imaginar é juntar imagens, né? Então, quando eu crio uma quimera, um hipogrifo, eu junto um leão com uma cobra, com uma salamandra, ou seja, eu junto animais existentes que eu percebi. Ou seja, pelo menos parece que as formas, né, essas coisas gerais são reais. Eu não posso negar que elas existam de algum modo. Ou ainda, vejam que interessante, ao menos as cores com que eles a compõem devem ser verdadeiras, né? Veja, mesmo que o sonho seja, mesmo que eu esteja sonhando agora, a cor que eu percebo no sonho tem, de fato, a cor que ela parece ter. Portanto, parece que há dados que vêm dos sentidos que parecem escapar, né, ainda da dúvida, tá? Blá, blá, blá. Ele vai... Vamos ler
o texto, tá? Mais uma vez, né, na nossa aula presencial, são os alunos que leem o texto e eu comento, ou vocês comentam e eu complemento, né? Fica um pouco mais cansativo, mas vocês podem fazer uma pausa, tomar um café e voltar, né? Não tenham pressa. Vamos ler o texto, tá? E ver como é que ele vai sair disso, né? Ou então, qual é o próximo passo argumentativo que é necessário dar para escapar dessa objeção? A objeção de que algo, pelo menos, por exemplo, as cores, escapam à dúvida. E pela mesma razão, ainda que essas coisas gerais, tais, possam ser imaginárias, é preciso confessar que há coisas ainda mais simples e mais universais que são verdadeiras e existentes, né? E vejam, mais simples. Lembram-se da ideia de simples e complexo, onde o complexo não é aquilo que é difícil, o simples não é aquilo que é fácil, mas o simples é aquilo que não tem partes, que é um elemento que depois, então, ao ser reunido, né, com outros, forma complexo. Aqui a gente tem essa mesma ideia, né? Há coisas ainda mais simples e mais universais que são verdadeiras e existentes, de cuja mistura, nem mais nem menos do que a mistura de algumas cores verdadeiras, são tomadas essas imagens das coisas que residem em nosso pensamento, quer verdadeiras e reais, quer fictícias e fantásticas. Mesmo no sonho, há alguma coisa que parece ter uma base real, ser real. O que? Desse gênero de coisas é a natureza corpórea em geral. Que existam corpos, que a gente tenha um corpo, que as coisas sejam corpos, tá? A natureza corpórea em geral. E a sua extensão. Então, além do fato de que existem corpos, de que esses corpos são extensos. A gente vai ver mais tarde que Descartes identifica o espaço com a extensão, né? Mas Aristóteles, Kant, pessoas que não identificam o espaço com a extensão, né, identificam corpos, né, com ocupar uma certa extensão ou ocupar um certo espaço. Então, parece que, pelo menos, a existência dos corpos e, portanto, também, né, a extensão ou o espaço não possam ser postos em dúvida, juntamente com a figura das coisas extensas, sua quantidade ou grandeza e seu número. Então, vejam só, o próximo passo da dúvida vai ser colocar em questão o quê? O que são essas coisas aqui? São as verdades matemáticas, tá? As verdades matemáticas baseadas em natureza simples, tá? A figura das coisas extensas, geometria, sua quantidade ou grandeza, né? Aritmética e álgebra, tá? As três grandes ciências da matemática, os três grandes ramos da matemática, né? Isso é o número, tá? Quantidade, grandeza e número, tá? Como também o lugar em que estão, o tempo que mede sua duração, né? E outras coisas semelhantes, tá? Então, parece que a existência de um mundo corpóreo, né? Um mundo corpóreo cuja natureza última é a extensão e que, portanto, é representado pela matemática, né? Está fora de dúvida, né? Que o mundo exista, ou pelo menos que um mundo exista, e mais especificamente, a gente vai ver que o mundo externo exista, né? Que é a forma mais forte de formular essa hipótese, parece ser verdadeiro. Eis porque, então vamos ver o que a gente pode tirar daí, né? Vejam, o Descartes é um autor muito claro, né? Não, talvez daí não concluamos mal, né? Ou seja, a gente pode concluir daí. Veja como ele mostra direitinho o caminho, né? Bom, colocando essa hipótese, dessa hipótese a gente pode concluir o quê? Que a física, a astronomia, a medicina e todas as outras ciências dependentes da consideração das coisas compostas são muito duvidosas e incertas, tá? Os corpos em movimento, os corpos humanos, os corpos celestes, né? São coisas compostas, é difícil a gente explicar eles. Mas que a aritmética, a geometria, as outras ciências dessa natureza, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, né? Vejam, a simplicidade, a generalidade da aritmética é porque elas partem, né, de coisas simples e gerais. Lembre-se que eu falei, né? No final das contas, toda dedução, todo final de uma cadeia dedutiva em Descartes é sempre uma intuição, né? Savoir, c'est toujours voir. Saber é sempre ver, né? E aqui a gente tem essa ideia, né?
se a gente parte de coisas muito simples e gerais, depois a gente vai chegar a conclusões muito simples e gerais que têm a mesma evidência. Pois, quer eu esteja, parece então que a matemática contém algo de certo e indubitável. Pelo menos a matemática escapa à dúvida, né? Não, vejam só, vamos em frente. Pois, quer esteja acordado, quer esteja dormindo, 2 mais 2 mais 3 formarão sempre o número 5, e o quadrado nunca terá mais que 4 lados. E não parece possível que verdades tão patentes possam ser suspeitas de falsidade ou incerteza. Bom, então, parece que, se o argumento do sonho era bom o suficiente para colocar em dúvida tudo aquilo que era baseado nos sentidos, todo conhecimento cujo princípio eram os sentidos, né, para usar o vocabulário de Descartes, ele não é bom o suficiente para a gente colocar em dúvida as verdades matemáticas. Porque as verdades matemáticas continuam sendo verdadeiras, mesmo durante o sonho. Durante o sonho, 2 mais 2 é igual a 4 e os triângulos têm 3 lados, tá certo? Então, parece que eu encontrei um fundamento certo. Será? Não. A minha dúvida tem que ser absoluta, ela tem que ser hiperbólica. Então, eu tenho que procurar um jeito de colocar até mesmo isso em dúvida, tá? Bom, essa é uma novidade que é bastante cartesiana, né? O ceticismo antigo, pirrônico, não chegava a colocar em dúvida a matemática, no máximo ia dizer que a matemática era vazia ou formal, tá? Mas não colocava em dúvida as suas certezas. Então, agora aparece, vejam só, o próximo passo, o novo grau da dúvida, tá? Vejam, engano dos sentidos, argumento dos sonhos, e agora aparece o Deus, né? O Deus enganador, tá? E que logo vai ser substituído pelo gênio maligno por exigências mais teológicas do que propriamente filosóficas. Ele poderia muito bem trabalhar com o Deus enganador, dá muito bem, vai ter que mudar para o gênio maligno. Todavia, há muito que tem no meu espírito certa opinião de que há um Deus e que tudo pode e por quem fui criado e produzido tal como sou. Ora, quem me poderá assegurar, perdão, que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar, e que, não obstante, eu tenha todos os sentimentos de todas essas coisas, e que tudo isso não pareça existir de maneira diferente daquela que eu vejo. E mesmo como julgo que algumas vezes outros se enganam, até nas coisas que eles acreditam saber com maior certeza, pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane todas as vezes que faço a adição de 2 mais 2, ou que enumero os lados de um quadrado, ou que julgo alguma coisa ainda mais fácil, tá? Bom, então, uma hipótese mais forte é que, mesmo quando tenho essa certeza absoluta das verdades matemáticas, Deus pode estar me enganando. Por que essa hipótese não funciona? Descartes poderia continuar, mas Deus é soberanamente bom, né? Tá aqui, né? Ele não pode me enganar, porque Deus é bom, seria uma sacanagem um Deus que prega peças assim, seria um Deus maldoso, né? Um Deus maldoso, que então não pode ser concebido, né? Eu posso negar que existe um Deus, blá, blá, blá. Deixa eu tentar andar um pouquinho para frente, para chegar na hipótese do gênio maligno, tá? Vocês leiam, tá? Toda essa justificação longa que ele dá, tá? Para dizer, olha, eu não vou usar a hipótese... Basicamente, as palavras que vêm ali são para dizer, eu não vou usar a hipótese de Deus enganador, porque, obviamente, Deus é somente bom e, portanto, ele não poderia nos enganar. Né? Lembre-se da carta ao aldeão e aos senhores doutores da Faculdade de Teologia de Paris. Descartes está bastante preocupado em não comprar brigas teológicas a essa altura do campeonato para ele, tá? Por isso, agora vem a famosa hipótese do gênio maligno, que é a radicalização da hipótese do Deus enganador, mas que eu considero que não seja logicamente, argumentativamente necessário. Alguns dirão que sim, né? Porque, bom, há limitações intrínsecas na hipótese de Deus enganador, né? Bom, depende do conceito de Deus com o qual você trabalha, tá? Bom, vamos lá.
Suporei, pois, que não há um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar, né? Gênio é uma palavra que vem do árabe, que vem do djinn árabe. A gente fala do gênio da lâmpada, né? Os djinns eram entidades sobrenaturais, místicas lá dos contos de fadas, as lendas das mil e uma noites, as lendas árabes, né? E de onde vem essa palavra gênio, né? E essa palavra gênio tem justamente essa conotação, né? De alguém que tem poderes quase divinos, mas que não é de fato Deus, né? E que tem também esse caráter um pouco sacana, né? De pregar peça, de ser um malandro, uma espécie de saci pererê, né? Da mitologia, né? Então, tem artigos, né, sobre a escolha do termo gênio maligno pelo Descartes, tá? E ele, então, empregou toda a sua indústria em enganar. Pensarei que o céu, o ar, a terra, os seguros, os sons, as cores, tudo é colocado em dúvida, né? Absolutamente desprovido de sentidos, né? O mundo exterior, tudo aquilo que ainda resistia a cada nova hipótese da dúvida, agora está colocado em dúvida. Dotado, eu estou então, vejam aqui qual é a situação na qual o Descartes está aqui no final da primeira meditação, ele está dotado da falsa crença de todas essas coisas. Ou seja, ele está convencido de que todas as crenças que ele tem são falsas, ou pelo menos de que ele tem razões para duvidar de todas as crenças que ele tem, até das verdades matemáticas, que são, entre os conhecimentos humanos, aquelas mais certas e necessárias. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento. Vejam, ele está falando para a gente, é difícil eu pensar isso? É claro, é uma coisa muito estranha que eu estou propondo para vocês, é um exercício de pensamento, né? uma experiência de pensamento muito difícil? Mas vejam, façam como eu, obstinem-se, né? Persevere, né? Acredita em você e vai. Bom, então a gente vai. Vamos lá, Renato, vamos lá, Descartes, né? Se por esse meio permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento. Isso é a ferramenta, né? Isso aqui é a grande ferramenta da dúvida, né? Se por esse meio, com essa ferramenta, eu não consigo, tá, chegar ao conhecimento de qualquer verdade, pelo menos ele garante que eu posso suspender meu juízo sobre qualquer coisa, tá? Suspender o juízo é uma expressão tipicamente cética, essa sim, né? Que é a tal da epoquê, a suspensão do juízo, que aparece depois no Husserl, tá? Muito importante. Que é quando eu digo, olha, não vou julgar, não vou me pronunciar, tá? A epoquê é o momento, como é que chama a mãe lá da Cleo Pires, que era casada com o Fábio Júnior, oh meu Deus, que comentou o Oscar, Miriam. Ô Celso, vou dar uma pausa e vou ter que procurar o nome da mulher. Glória Pires, lembrei. Tá. A época é a Glória Pires comentando o Oscar, né? Não tenho uma opinião. Não sou capaz de me pronunciar. Tá? Bom, ele está se tendo juízo. Agora, ele não sabe se as crenças dele, todas elas, mesmo as matemáticas, são verdadeiras. Agora ele pode começar. Eis porque cuidarei zelosamente. Vejam essas palavras, tá? Obstinadamente, cuidadosamente, zelosamente, tá? É um exercício intelectual, é um exercício espiritual, tá? Lembre-se dos exercícios espirituais da tradição católica, tá? É um exercício espiritual, a gente tem que se forçar a fazer isso, né? Zelosamente de não receberem minha crença nenhuma falsidade. E prepararei tão bem meu espírito a todos os ardis desse grande enganador, que por poderoso ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. Gênio maligno, agora começa a minha vingança. Agora eu vou te enfrentar e vou te derrotar. Mas não agora, tá? Eu vou ler esse parágrafo final porque ele é fantástico, tá? Ele é a cara do Descartes e por isso que ler o Descartes é uma delícia, né? Mas isso cansa, dá um trabalho danado, né? Só de ler isso que ele escreveu, vocês já estão cansados. Imagina eu dar essa aula, né? E vejam, esse desígnio é árduo e trabalhoso, e certa preguiça arrasta-me insensivelmente para o ritmo da minha vida ordinária. Vamos parar de pensar essas coisas difíceis, tá?
E assim, como um escravo que gozava de uma liberdade imaginária, quando começa a suspeitar de que sua liberdade é apenas um sonho, teme ser despertado e conspira com essas ilusões agradáveis para ser mais longamente enganado, assim eu reincido insensivelmente por mim mesmo em minhas antigas opiniões e evito despertar dessa sonolência, tá? Se eu relaxo dessa obstinação, desse zelo, desse cuidado, por preguiça, porque nós somos preguiçosos, pensar é difícil, né? Eu caio nessa sonolência, nesse tomar por verdadeiro tudo, de medo de que as vigílias laboriosas que se sucederiam à tranquilidade e tal repouso, em vez de propiciarem alguma luz ou alguma clareza no conhecimento da verdade, não fossem suficientes para esclarecer as trevas ou as dificuldades que acabam de ser agitadas, tá? Ou eu começo a pensar nisso e não consigo mais dormir, ou eu paro um pouco, esqueço, tá? E consigo dormir, consigo ter um pouco de esperança, tá? Então aqui, final da primeira jornada, final da primeira meditação, recolhimento de Descartes. Estamos num beco sem saída, vamos esperar que haja uma luz. Amanhã a gente vai encontrar, amanhã significa na próxima meditação, na próxima jornada, que é a segunda, que é então aquela do Córtico, né? Então, é isso, né, gente? Leiam bastante esse texto, tá? Acompanhem, vão pausando, tá? E apreciem o Descartes. Tchau, tchau, meus pequenos repolinhos. Vamos dar agora, voltar ao final, stop share. Pronto, tchau. Cadê? Stop recording.